Amados do Senhor Jesus, a paz de Cristo Jesus a você e a sua família, tudo bem? Como é bom estar com você compartilhando a palavra de Deus. Você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Queremos nós te abençoar com palavra de Deus, com mensagens para edificar a sua família. Então, não perca tempo, se inscreve agora mesmo, ativa todos os sininhos e deixa aquele like abençoado, tá bom? Nessa palavra de hoje eu quero conversar com vocês a respeito do que é casamento. O que é casamento? Então, fique à vontade, relaxe agora e vamos juntos meditar sobre este assunto. Meus queridos de Deus, casamento, vamos começar pela pergunta, né? O que é casamento? Como eu posso responder essa pergunta? Como eu e você podemos entender algo que muitas vezes se torna complexo, mas a complexidade do casamento muitas vezes, né, só se dá por causa que nós não entendemos as razões, os motivos reais, né, pela sua existência. Então vamos entender uma primeira questão. Casamento, gente, é uma aliança voluntária diante de Deus entre duas pessoas. Ninguém deve contrair núpcias, ninguém deve casar porque cometeram um erro ou por questões de interesses, né, familiares ou pessoais. Não. Você precisa entender que casamento é uma aliança voluntária. Você decidiu, eu decidi, tomei a decisão consciente para viver com uma pessoa. E uma coisa interessante é que essa aliança, ela é feita diante de Deus, diante de Deus. Por isso, muitas vezes eu me pergunto, quando eu vejo casais se divorciando e se separando, eu faço a seguinte pergunta: diante de quem esse casal fez esta aliança? Porque se eles fizeram esta aliança diante de Deus, diante das testemunhas, né, que é a igreja e as próprias testemunhas lá no cartório, o próprio juiz a quem deu a sentença a ele agora como marido e mulher, se esse casal está se separando, estão se divorciando, diante de quem essas pessoas fizeram essa aliança? É muito importante nós entendermos isso, porque casamento ficou algo muito banalizado nessa atualidade. As pessoas se separam por motivos fúteis, motivos que não são justificáveis. Não são justificáveis. Então, devemos nós entender esse primeiro princípio, essa primeira base. O que é casamento? Casamento é uma aliança entre duas pessoas e essas pessoas fizeram essa aliança voluntária diante de Deus. Por isso, antes de você se separar, antes de você cogitar em divórcio, você precisa primeiro se perguntar: Deus está vendo o que eu estou querendo fazer? Porque Ele viu quando eu disse que eu amaria a minha esposa até que a morte nos separasse. E Deus agora está vendo, preste atenção nisso, Deus agora está vendo que eu estou sendo infiel. Não porque talvez eu tenha praticado algum ato ilícito, não. Mas quando eu decido me separar, quando eu decido me divorciar, sem que venha a existir um motivo real em que a própria Bíblia Sagrada, a própria Palavra de Deus, me dá direito para o divórcio, quando eu quero usufruir de algo que eu não tenho direito, eu estou infringindo, eu estou sendo infiel não apenas ao meu cônjuge, como também eu estou sendo infiel diante de Deus. Então, casamento é uma aliança de forma voluntária entre duas pessoas que elas fizeram diante
de Deus. Segundo lugar, presta atenção nisso. Segunda coisa, casamento é uma escola. Como assim, pastor? É uma escola, sim. Casamento, gente, é uma escola em que duas pessoas se matricularam para aprender o que ainda não sabem e para se tornarem aquilo que elas não são. Presta atenção nisso. Casamento é uma escola. Nós, homens e mulheres, quando nos casamos, nós nos matriculamos para essa escola que a sua formação só termina quando a morte separa esse casal. Ali se dá a conclusão, ali se tira o aprovado da vida. Então, entenda isso, casamento é uma escola. Você se matriculou para aprender o que você ainda não sabe e para se tornar aquilo que você ainda não é. Antes de casar, você não é um bom marido. Talvez você possa até dizer, mas se eu casar, eu vou ser um bom marido. Ou fulano quando casar, ou fulana quando casar, vai ser uma boa esposa, vai ser uma boa mãe. Não, querido, preste atenção nisso. Alguém só acaba se tornando o que ela ainda não é a partir do momento que ela se matricula na escola da vida chamada casamento, porque ela vai passar a exercer, a trabalhar, a conviver, e a partir daí é aonde se descobre se você vai ser ou se você vai se tornar um bom marido, um bom pai, uma boa esposa, uma boa mãe. Então o casamento é uma escola. Guarde isso. Casamento é uma escola. Em terceiro lugar, gente, muito bacana isso aqui. Tem muita coisa aqui que eu trouxe para definir com vocês. Mas em terceiro lugar, preste atenção nisso. Casamento é um chamado para servir. Olha, eu tenho visto muitos casais que a gente até tem aconselhado casais que têm passado por dificuldades nessa área. Muitos casais que têm dificuldade em entender isso. Casamento, gente, ninguém casa para fazer sexo. Entenda isso. Ninguém, pastor, eu quero casar porque eu não quero pecar. Eu quero casar porque eu quero ter essa liberdade. Você está com o pensamento errado. Ninguém casa para fazer sexo. O sexo, ele é um complemento do casamento, gente. O sexo é um complemento do casamento. Você casa, você precisa casar com o entendimento de que casamento é uma aliança de forma voluntária entre duas pessoas diante de Deus. Casamento é uma escola que você se matricula para você aprender o que você não sabe e para se tornar o que você não é. E casamento é um lugar para servir. Casamento é um lugar para servir. Aqueles que são solteiros, moços e moças que são solteiras, né? Solteiros e solteiras, que não querem servir a ninguém, só querem ser servido, o casamento não é o melhor lugar. Moças que vivem dizendo, quando eu casar, o meu marido vai ter que fazer tudo. Se ele quiser comer, ele vai ter que fazer comida. Se ele quiser casa arrumada, ele vai ter que arrumar. Se ele quiser roupa lavada, ele vai ter que lavar ou vai ter que pedir a mãe dele para lavar, porque eu não vou fazer isso. Não vou ser empregada de ninguém. E muitos rapazes também, eles têm esse tipo de entendimento. Uma compreensão totalmente distorcida do casamento. Casamento, gente, é o lugar que Deus nos chama para servir. É no casamento que nós aprendemos a servir. Se você analisar, presta atenção nisso aqui, se você analisar quando Jacó ele vai se encontrar com Rebeca, a Bíblia vai dizer que Rebeca, antes de casar, ela já servia, presta atenção nisso, ela servia quando ela se encontra com Jacó, ela dá
naquela passagem muito bacana, quando Rebeca serve, né, ali aqueles moços com aqueles animais, né, ela se põe a serviço, ela serve antes de casar. Então entenda isso. Às vezes nós temos dificuldades e passamos por muitas crises na nossa relação, porque nós ainda não entendemos isso, que casamento é lugar de servir. Marido precisa servir a esposa, ajudando no dia a dia, auxiliando nos deveres domésticos, a esposa ajudando o seu marido também naquilo que é necessário, naquilo que ele precisar que ela venha servir. Ninguém é empregado de ninguém, pelo contrário, o marido, ele é servo da sua esposa. A esposa, ela é serva do seu marido, não por obrigação, mas por amor, porque os dois entenderam que o melhor lugar para se prestar serviço é no casamento. Isso é muito importante, gente. Em quarto e último lugar, presta atenção nisso, quarto e último lugar, casamento, gente, é um hospital, presta atenção. Casamento, ele é um hospital. Vamos entender o que é casamento de verdade. O que é casamento para você que me ouve? Você amada, você amado. O que é casamento? Casamento é um hospital. Você precisa tratar das pessoas que estão ao seu redor. Maridos precisam dar ouvidos, atenção, ser médico, ser psicólogo, não aqui na formação acadêmica ali, literalmente, né? Mas precisam ser psicólogos, médicos no dia a dia com a sua família, ouvindo, tendo todo cuidado. Da mesma forma, a esposa deve carregar essas características, porque casamento é um hospital. O marido precisa ter todo cuidado e amparo para com a vida da sua esposa, né? Tanto na vida espiritual, como na vida emocional, na vida sentimental. A esposa deve ter todo cuidado também nessas áreas para com o seu marido. O casal deve cuidar dos seus filhos dentro dessa área, porque casamento é um hospital. Casamento é um lugar onde a família é tratada e é curada. Amados, essas são algumas de muitas definições do que é casamento. Então guarde essa palavra no seu coração. Procure trabalhar a sua família, procure trabalhar o seu relacionamento. Casamento é dádiva de Deus, casamento é presente de Deus. Então não abra mão do seu casamento, cuide, zele, lute com todas as suas forças, para que assim Deus venha a ser louvado, porque é uma das razões da existência do casamento. O casamento existe para que Deus venha a ser louvado nele. Você já se inscreveu? Você já deixou seu like? Já fez seu comentário? Já compartilhou? Então Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Aguardo você no nosso próximo encontro em o nome de Jesus. Até mais!